Boa tarde, turma. Sou Miguel Pedro. Essa é a terceira tentativa de gravar o vídeo. Eu estava editando um vídeo que eu fiz, eu achei que não ficou muito bom e vou tentar de novo, tá? Esse vídeo aqui é para quem está com dificuldade. Eu vou falar de tudo, desde o porquê de usar essa linguagem. Eu vou colocar o fone mais perto aqui e explicar por que que a gente está programando em português, desde o início, fim, escreva, leia, se, senão e, e também os nossos operadores que está aqui do lado, tá? Então, para começar, por que que eu estou dando essa matéria em português, né? A gente usa início e fim, eh, a gente coloca escreva, né? Em vez de estar usando uma linguagem de verdade. Então, vou só mostrar para vocês aqui o que que é uma linguagem de verdade que a gente tem. Eu tenho aqui salvo nas, nas minhas matérias aqui da faculdade. Opa, deixa eu ver aqui. Não, não, prova não. Aqui, vamos ver esse. Esse aqui é um código em C, que futuramente eu quero chegar a esse ponto com vocês, tá? Só que o que que eu quero que vocês entendam? Que esse código em C, ele está todo em inglês, né? E ele é muito mais confuso da gente entender. Como assim? Por exemplo, esse int main, int argc, esses negoceiros aqui, o que que isso significa? Isso aqui é o nosso início, tá? Só que é um início em C, que é uma linguagem, tá? Esse return zero, por que return zero? E fecha aspas. Isso aqui é o nosso fim. Só que por que return zero? Percebe? Gera muitas perguntas quando a gente usa esse C, essa linguagem em C de primeira, né? Por isso que, para quem está começando, é melhor dessa forma usar o Portugal ou um pseudocódigo, que é o nosso caso, tá? É um código que não existe, é um código de mentira, basicamente. Só que para quando vocês chegarem nesse ponto aqui, vocês já vão entender que isso aqui é o início, isso aqui é um fim. Esse int é um inteiro, é do tipo inteiro, tá? E essas aqui são as variáveis que eu dei o nome aqui nesse código. Esse printf ele é o nosso escreva, pode ver, abre parênteses, aspas, aqui ó, depois concatena com as variáveis. As variáveis eu criei aqui quando eu declarei o tipo da variável, né, o inteiro. Então pode ver que tem essa semelhança que quando vocês forem realmente programar utilizando C, é, vocês já vão estar entendendo muito melhor. Outra coisa, a gente tem um scanf aqui, ó, que é o nosso layer. Como que vocês iam adivinhar que isso aqui que isso aqui está lendo, que está salvando algum valor? Sabe? É difícil de entender. É difícil. E outra coisa, perceberam que tem código em cima do nosso início, né? Esse aqui é o início. Só que tem código em cima dele, né? E isso aqui são funções. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas eu pretendo chegar lá ainda. Além disso, tem um if, que é o C, né? Se tivesse um se não, seria um else. Se tivesse um se não se, seria else if, tá? E assim por diante, e vai indo. Então, são todas coisas que a gente vai ver é, nessa matéria e com a intenção de facilitar o entendimento de vocês quando vocês estiverem realmente programando. E também tem um laço de repetição aqui, que a gente vai ver futuramente em algum vídeo, que ele é o para, tá? For, traduzir para, que é uma tradução. Eu sei que em inglês o for ele pode ter várias traduções, mas é para, tá? Vai ser para. Enfim, tudo isso para explicar o porquê que a gente está programando em português. Então, porque é bem mais simples, é bem mais tranquilo da gente ver o que, que o sem e o se não faz, o que, que um laço de repetição faz. Quando vocês chegarem lá, vocês já têm essa ideia do que está rolando. Vai ter algumas diferençazinhas, mas o geral vocês vão estar entendendo, tá? Então, chega de muita enrolação, vamos começar. A primeira coisa que a gente aprende é a função de escreva. Esse escreva, ele vai
escrever alguma coisa para o nosso usuário, tá? Se eu escrever aqui olá mundo, vai aparecer na saída para o usuário olá mundo, olá vírgula mundo, exclamação, tá? Esse é o bloquinho de saída que eu coloquei aqui para facilitar, para vocês enxergar melhor. Então, o escreva, ele mostra para o usuário uma string, tá? O que está dentro de aspas, a gente chama de string em código. Então, só com escreva, a gente consegue fazer bastante coisa, tá? Além disso, o escreva, ele também tem aquela forma de concatenar, tá? O que que é isso? O que que é concatenar? É um nome complexo para falar juntar alguma coisa, tá? Nesse caso, a gente tem uma string aqui do lado esquerdo. Por exemplo, se eu tivesse um texto aqui, A, e aqui B. Então, a gente tem uma string desse lado e a gente tem uma string desse outro, cercada por aspas. E essa vírgula, que não tem aspas nela, né? Porque né, tem uma para cada lado, e a vírgula está sem ninguém. Essa vírgula, ela está juntando esses dois lados, tá? Então, a saída, nesse caso aqui, seria AB, tá? Ou eita, eu posso também escrever exatamente a mesma coisa que está ali em cima. Olá, mundo. E a saída está exatamente igual. Olá, mundo. A saída é idêntica, só que a gente está usando a concatenação. E, obviamente, essa vírgula não vai aparecer para o usuário, porque ela não está dentro de aspas. Tá? Então, sempre que a gente quer juntar um texto com alguma outra coisa, seja um outro texto ou seja uma variável, a gente tem que usar a vírgula, tá? Para juntar os dois lados, certo? Além disso, a gente também tem as nossas variáveis, e que a gente, melhor, reformulando. Vamos lá. Quando imagina que você está chegando para uma pessoa, está conhecendo uma pessoa e você pergunta a idade dela. Ela fala, sei lá, 20. Na nossa memória, né, no nosso cérebro, a gente salva essa informação em algum lugar. A gente lembra, a pessoa tem 20 anos. Legal. E não é muito diferente no nosso código. A gente tem que salvar essa informação que vem de fora em algum lugar. Como assim de fora? Foi a pessoa que te falou a idade dela. Não foi você que tirou da sua mente, sabe? Então, o código tem essas limitações. Eu não tenho como adivinhar a idade da pessoa. É ela que tem que me informar. E nesse momento, a gente usa a função leia. Por que leia? Ele vai ler alguma variável e vai salvar em algum lugar. Tá? Então, antes de eu usar o layer, eu preciso declarar uma variável. Vou declarar uma variável do tipo inteiro e vou chamar ela de x, tá? Então, leia x. Então, agora o x ele está recebendo um valor do usuário. Então, imagina que a pessoa está falando a idade dela para você e você está salvando ela em algum outro lugar na sua mente. Você pega esse x, salva dentro da memória e quando você precisar usar esse x aqui, você vai chamar ele de novo. Você vai usar o x. Você não vai usar o valor do x. Você vai chamar ele de x, tá bom? Porque a gente não tem como adivinhar a idade da pessoa, tá? Então, aqui a gente não vai colocar o valor, por exemplo, 10. E depois a gente vai chamar 10. Não tem como. A gente não sabe o que tem dentro desse x. A gente só sabe que ele se chama x, tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui. Aqui apaga e apaga. Então, beleza. Então, essa variável está recebendo algum valor e agora eu consigo utilizar esse valor em algum outro momento do nosso código. Ó, por exemplo, escreva x. Pronto. Esse código, ele está, vamos dizer assim, nesse leia x, eu vou passar o valor 20. Esse 20 não vai aparecer para o usuário, tá? Esse 20 é essa linha aqui, ó, do leia, tá? E embaixo desse 20 eu tenho um escreva que vai mostrar o 20, tá? Então tá ficando dessa forma, o escreva e o leia.
Só que é um pouco estranho, né? Eu apresentar a idade dessa forma. Eu posso colocar um texto aqui do lado, né? Fica mais fácil. E como que eu coloco um texto aqui junto com uma variável? Pô, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, ó, concatenando uma string. A gente coloca um texto e uma vírgula, depois tem essa variável. Como que ficaria isso? Dentro de aspas, você tem, vírgula, aí o número. Agora a saída está dessa forma. Você tem 20. Ainda não ficou muito bom, né? Então vamos continuar aqui desse outro lado. Vírgula de novo, abre parênteses, anos. Agora sim, você tem 20 anos. Assim está ficando a saída, certo? É, outra coisa que é bom comentar. A gente sabe que, né, nesse código aqui, esse x está recebendo o valor da idade da pessoa. Só que é um pouco confuso, né? A gente ficar usando x. Imagina se tivesse uma outra variável que fosse y, outra z, outra h, sei lá, qualquer outra letra. É confuso, né? Tipo, não tem como ah, a gente ficar decorando. Ah, o y é, sei lá, o ano que a pessoa nasceu. O z é quantos anos ela trabalhou na vida. Não sei, qualquer coisa. E o x é a idade. É um pouco confuso. Então, fica bem melhor o nosso código se eu mudar o nome desse x para o que essa variável realmente está fazendo, né? Esse x representa a idade dela. Então, eu chamo x, troco o x e chamo de idade. E aí eu tenho que mudar tudo que se chama x, né? Agora, não existe mais x, existe idade, certo? E assim por diante, né? Esse z, y, x não são bons exemplos de nomes para variáveis, ou número um, número 2. Assim, em algum momento você vai esquecer o que aquele número um é. Então, tenta dar um nome bom para sua variável. E é você que decide aqui nesse momento, ó, qual é o tipo da variável e qual é o nome dela, tá? Certo. O que mais que eu posso falar? Além disso, a gente tem nossas operações aritméticas, né, matemática. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui que chama número, ou vou abreviar para num. Esse num, ele opa, vai receber uma flechinha apontada para o número. Meu Deus, o que está acontecendo? Calmou. Aqui, o num recebe a idade vezes 5, tá? A gente pode fazer operações no nosso código também. Essa mamoninha aqui, ela significa multiplicação, tá? A barra divisão, aí a gente tem o mais, o menos e a porcentagem, tá? E a gente pode criar vários tipos de operações, tabuada, a gente pode fazer muita coisa, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, nesse exemplo, o que está acontecendo? A variável num está recebendo, tá? Esse símbolo aqui significa que esse lado aqui está recebendo alguma coisa, tá? Pode perceber que é uma flechinha, né? Tipo, o idade vezes 5 está vindo para cá, tá? Então, imagina que a pessoa digitou aqui nessa linha. Ele digitou 5, vai aparecer você tem 5, e ali no final, 5 vezes 5 está indo para a variável que se chama num. Só que a gente não está apresentando, né, esse valor, não tem nenhum escreva mostrando o resultado final. E o nosso código ia acabar dessa forma. A gente fez uma operação aqui, só que a gente não fez nada com ela, né? Ela só, calculou e pronto. Então, eu posso mostrar também o resultado, né? Escreva sua idade vezes 5 é igual, aí aqui, concateno com num. Então agora, eu não tinha colocado 5 aqui? Aqui, 5, 5. Tá, agora sim, a gente fez um cálculo
E a gente está utilizando, né, esse valor que a gente acabou de criar. Né? Você tem 5 anos e sua idade vezes 5 é igual a 25, no caso, né? Então, percebam o seguinte, no código, a gente nunca tá, a gente nunca sabe o que pode ser digitado dentro das variáveis. Pode ver. A gente não sabe o que vai ser digitado aqui. A gente não sabe qual vai ser o valor final disso daqui. Depende, né? Depende do que ele digitou. Só que na saída, aqui sim a gente tem esses valores. Então, no código, a gente está utilizando as variáveis e na saída, deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui a gente tem as variáveis e na saída a gente tem os valores que realmente estão aparecendo, né? A não ser quando isso está dentro de aspas. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, a gente tem esse valor 5. Só que esse valor 5 está cercado por aspas, ou seja, ele é uma string. Então vai aparecer o número 5 aqui, tá? Outro exemplo aqui, ó, nesse idade. Esse idade aqui é uma variável e no código a gente tem que chamar ele de idade. Só que na saída vai aparecer aqui, ó, o valor dessa variável, tá? É assim que funciona o nosso leia, né? É assim que funcionam nossas variáveis. A gente tem que utilizar ela para que na saída saia o valor dela, certo? Beleza. Além disso, a gente tem também o vale comentar, né? Quais são os nossos tipos de variáveis que a gente utiliza? A gente tem o inteiro, tem a variável do tipo real, tem tipo caractere e tem também a cadeia, ou melhor, cadeia de caracteres, né? Eu vou dar um exemplo de cada uma aqui. O que que é essa variável inteira? Ah, esqueci de comentar. No nosso código eu evito utilizar acentos, tá bom? Então, início tem acento, só que eu não coloco. Saída também tem acento, só que eu evito usar acento. Então, aqui eu coloquei porque é meio agoniante ver um e você ler com um E. Mas isso é detalhe, algum dia eu explico. Enfim, voltando aqui para o raciocínio, às vezes eu me perco. O inteiro. Quais são valores inteiros que essa variável pode receber? Ela pode receber desde o menos 999 infinito, tá? E aí vai do menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante, até o 99 infinito. Esses são valores inteiros, ou valores que não tem vírgula, vamos dizer assim, tá? Aqui, ó, é um número, isso aqui é outro, isso aqui é outro, e eles estão separados por vírgula, tá bom? Os valores reais, eles são bem parecidos, só que eles têm vírgula. Como assim? Então, vamos pegar esse trecho aqui, ó. O menos um, se ele fosse um valor real, ele poderia ser menos 1.0, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vírgula. Isso aqui é um valor, tá? Aí a gente tem 0, 0 ponto, não sei o que, vírgula, aí 1 ponto, não sei o que, não sei o que. Enfim, valores que tem... Oxe, para onde foi parar? Ué, aconteceu com meus números aqui? Enfim, são valores com vírgula. Só que no caso eu tenho que utilizar ponto, tá? Nos códigos a gente utiliza ponto no lugar da vírgula para números. Deixa eu voltar aqui em qualquer coisa. Beleza, tá aí um exemplo de valores inteiros e um exemplo de valores reais. Um exemplo prático, a gente acabou de usar aquelas variáveis com idade, um exemplo de idade, né? Então, qual variável escolher quando a gente quer utilizar uma idade, por exemplo? A gente pode pensar da seguinte forma:
As pessoas falam que ela tem, por exemplo, 20 anos e meio, 20 anos, ponto 7. Ah, eu tenho 15,8 anos. Não, não existe. Ou seja, ninguém fala idade com números e vírgula, né? Por isso, a gente utilizou uma variável do tipo inteiro, tá? E não a real, certo? Continuando. Caracteres. O que são esses caracteres? São um único caractere. E como é um caractere, ou seja, uma string, a gente tem que cercar ele por aspas, tá? Aqui. Isso aqui são exemplos de caracteres. Se eu tivesse mais de um caractere aqui, aí isso não seria um único caractere, né? Seria uma cadeia de caracteres. Por exemplo, masculino. Essa é a diferença de caractere para cadeia. Caractere é um único caractere. Cadeia de caracteres, aí pode ser mais, né? Aqui eu vou colocar também um exemplo ali de cima. Feminino, tá? Então, caractere M, M de masculino, e caso eu fosse transformar essa cadeia aqui em um único caractere, seria F, tá? Esses são os exemplos aí que a gente acaba utilizando. Acaba utilizando um pouco menos desses aqui, mas são esses que a gente tem. É, tá, ok. Então, vamos falar agora sobre os nossos operadores ou os nossos sinais que a gente utiliza. Olha, o melhor exemplo que eu posso dar sobre esses daqui é o exemplo que me deram quando eu estava aprendendo. Eu aprendi na escola também, que é meio que o lado que está a boca de um jacaré. Você tem que imaginar como se fosse um jacaré. É bem estranho. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar disso também. Então vamos para o seguinte exemplo. A gente tem um número 2 e a gente quer verificar se o 2 ele é maior do que 1. Então a gente coloca esse lado aqui, ó, esse lado da boca do jacaré, para cá, tá? Porque esse lado é maior, como se fosse uma boca aberta. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Para mim já é meio automático, eu estou acostumado. Mas é assim. Isso aqui é um jacaré, tá? Imagina um jacaré aqui. Então, continuando com essa afirmação, 2 é maior do que 1? Sim. Então, verdadeiro. Agora, 2 ele é menor do que 1? Não. Falso. Isso aqui é falso, tá? É, é basicamente isso, gente. Eu leio dessa forma. Se esse lado está virado para cá, eu falo não sei o que, não sei o que, maior do que esse lado. Se está desse jeito aqui, ao contrário, eu leio, esse lado aqui é menor do que esse, tá? Esses desenhos ficam um pouco confusos, mas é assim que eu leio, tá? Então, vamos lá. Tendo isso em mente, vamos para alguns exemplos aqui. Eu vou tentar seguir essa sequência. Vamos lá. A gente tem o valor 5 e a gente quer saber se ele é menor do que 10. 5 é menor que 10? Sim, verdadeiro. Agora, vou usar os mesmos números. 5, ele é maior do que 10? Não, isso é falso, tá? Percebam o lado que está virado é o lado que eu vou ler. Eu leio da esquerda para a direita. Então, 5 menor do que 10 ou 5 maior do que 10. É assim que eu leio e fica mais simples quando a gente lê dessa forma. Continuando. Agora, 7 ele é maior ou igual a 7? Sim, sim, isso é verdade. Verdadeiro. Uh, 7 ele é menor ou igual a 3? Opa, não coloquei igual. 7 é menor ou igual a 3? Não, isso é falso, tá? E só com esses exemplos aqui a gente pode brincar infinito. Então, 5 ele é menor do que 5? Não, é falso, né? Porque eles são iguais. 5 é maior.
do que 5? Não, também, né? Eles são iguais. Não tem maior nem outro, porque eles são iguais. 7 é maior, ou melhor, sei lá, 123.000 é maior que 7? Sim, obviamente. E, enfim, isso serve para todos os números que a gente tem, tá? É, com isso, a gente pode dificultar um pouco também. Vamos dizer que a gente tem uma variável e essa variável ele vai receber o valor de 3, tá? Então, no lugar de x, a gente tem o valor 3. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer essas comparações com o x, todas elas com x. Deixa eu apagar esses aqui. E tá, vamos ver. 5 é menor do que 3? Falso. 5 é maior do que 3? Verdadeiro. 7 é maior do que 3? Verdadeiro. E 7 é menor que 3? Falso. Pronto, a gente fez uma comparação sem ver o número, né? Porque está implícito. E é basicamente assim que a gente utiliza ele no nosso código, né? Pode ver. Eu apaguei aquele outro código. Mas acostumem a ver dessa forma. E eu posso dificultar ainda mais. Se eu criar uma outra variável aqui, que seja y. Y recebe 10. E agora aqui eu mudo tudo para y. Vamos lá. 10 é menor do que 3? Não, falso. 10 é maior que 3? Verdadeiro. Pô, vai dar os mesmos exemplos, né? 10 é maior que 3? Sim. 10 é menor do que 3? Não. Tô começando até a bugar aqui. Enfim, a gente pode fazer isso aqui infinitamente para todos os valores, tá? Espero que tenha ficado mais claro esses sinais aqui, ó, tá? Sobrou ali para a gente esse finalzinho aqui. Então, vamos lá. Esse outro sinal aqui, ele é o de igualdade ou idêntico. Como assim idêntico? A gente quer verificar se esse lado daqui ele é idêntico ao outro, tá? É assim que a gente lê. Ou, comumente a gente fala igual, né? Y é igual a x? Nesse caso aqui, não, né? Porque são diferentes. Já esse sinal de exclamação, a gente simplesmente trocou o sinal de cima aqui, ó, esse igual, por de exclamação. E quando a gente faz isso, a gente quer dizer não igual, tá? Na matemática, quando a gente utiliza essa exclamação, ela está negando alguma coisa. Nesse caso, é o contrário. Não igual significa diferente, né? Então, como que ficaria isso? O x, quer dizer, o y, ele é diferente de x? Sim, realmente, eles são diferentes, né? E é assim que funciona. Agora, esses sinais aqui de baixo, de e ou, eu vou, eu vou fazer um vídeo separado para eles, tá? Esse daqui a gente já está utilizando nos outros exemplos aqui de cima, né? Que é o recebe, né? Ou seja, o y está recebendo 10, tá? Isso aí a gente já viu. Beleza, esses são os nossos operadores. Agora eu vou falar um pouco sobre se e se não. Tá, então vou apagar aqui esse código que a gente tinha, esse exemplo que a gente tinha dado, né, para cada um das variáveis que a gente tem. E eu vou fazer um código aqui. Por exemplo, escreva, digite um número. Aí a saída já vai aparecer. Digite, D maiúsculo, digite um número. E agora eu quero armazenar esse valor, né? Então eu tenho que utilizar o leia. E esse número que ele vai digitar eu vou chamar de num, abreviando o número, né? E quando eu estou lendo uma variável, eu tenho que declarar ela aqui em cima, qual é o tipo dela e qual é o nome dela, tá? Beleza, agora a gente está armazenando e está chamando ele de num. A gente só não sabe o que o usuário vai digitar, só que a gente pode utilizar esse valor ainda. E agora, com esse se e se não, a gente dá a possibilidade
dá o poder para o nosso código dele tomar decisões de acordo com alguma condição. Então, vamos dizer assim, se esse num ele for maior do que zero, eu vou escrever uma mensagem. Escreva valor positivo. Ah, eu esqueci do então aqui. Valor positivo. E aqui, fim C. Então, vamos lá. Vamos pensar só com esse exemplo pequeno aqui, de um C. Vamos dar o exemplo aqui na saída, né? Tá, digite o número, leia. Eu vou dar o número 10. Agora, 10, ele é maior do que zero? Sim. Então, ele vai entrar dentro dessa condição e vai escrever valor, valor positivo e acabou o código. Fim C e fim. Acabou, não tem mais nada. Se eu tivesse um outro escreva aqui, ó, escreva tchau. Aqui ele vai sempre aparecer, tchau, né? Agora, outro exemplo. Se eu mudar o valor desse num para um valor negativo, então um valor de menos 3, menos 4. Tá, agora num vale menos 4. Menos 4 é maior do que zero? Não. Então ele não vai executar esse C, porque essa condição aqui ela é falsa. Ela não deu verdadeira igual no outro exemplo. Quando isso acontece, eu vou direto para a próxima condição até eu chegar no fim. Nesse caso, a gente não tem outras condições, só tem o fim. Então, ele não vai escrever valor positivo, porque menos 4 não é maior do que zero. E ele vai mostrar o tchau. É assim que está ficando nosso código. Digite o número, menos 4, tchau. Tá? Então, sabendo disso, vamos criar uma variável, né? Vamos criar uma, ou melhor, vamos criar uma outra condição para quando esse valor for menor do que zero. E a gente faz isso utilizando o senão. Senão, C de novo. Aí a gente coloca, se o num for menor do que zero, então, quer dizer, aqui no senão não precisa do então, mas escreva valor negativo. Agora sim, vamos executar o código de novo, né, na nossa mente aqui e acompanhando pela saída. Então tá, digite o número. Aí eu digito aqui nessa linha, menos 4. Menos 4, ele é menor, melhor, menos 4 é maior do que zero? Não. Ele vai para o próximo. Menos 4, ele é menor do que zero? Sim. Isso aqui é verdadeiro. Então, executa o que tiver aqui. Se eu tiver vários, escreva várias coisas aqui. Posso ter muitos códigos aqui. No nosso caso, a gente só tem esse escreva. Então, ele vai escrever valor negativo. E tchau. O tchau ele sempre vai ser executado. Por quê? Porque ele está fora desse fim, fora do sei se não. Ele está do lado de fora. Tá? A gente pode ver dessa forma aqui também. Ó. O escreva ele sempre está ali. Ele não está dependendo do sei e do se não. Certo? Vamos lá para o último exemplo, então. O que acontece se eu digitar o valor zero aqui agora? Então, digite um número. Eu digitei o valor zero. Num agora vale zero. Zero é maior do que zero? Não. Vem para o próximo senão. Zero é menor do que zero? Não também. E ele vem para o fim C e vai escrever tchau. Então, a saída está ficando sem isso daqui. Escreveu zero, tchau. Sabendo disso, então a gente pode, a gente pode criar uma outra condição que, que vai verificar né, se esse valor é igual a zero. A gente pode fazer dessa forma aqui, senão se num for igual a zero, escreva valor neutro. Pronto. Agora, dessa forma aqui, eh, a gente tem as soluções para todos os valores possíveis, né? Desde menor que zero até o infinito, até maior que zero até o infinito,
e o zero, que é o único que sobrou, né? Então, digite o número, leia número zero. Agora aqui ele vai aparecer a mensagem valor neutro e tchau, certo? É assim que está funcionando, então, esse nosso código. E tem uma coisa que aí fica um pouquinho mais completo, é, é um detalhezinho que eu tenho que comentar. Basicamente, nesse C aqui que a gente tem, eu não preciso fazer ele dessa forma aqui. Por quê? A gente tem condições para quando for maior que zero. A gente tem condição para quando for menor que zero. Se não entrar aqui e nem aqui, é porque o valor é zero, né? É isso aqui. Sabendo disso, a gente pode simplesmente evitar essa linha, colocar só um senão, sem colocar a condição, ó, que nem tem aqui, e deixar dessa forma assim. Isso aqui é, um, é uma forma mais elegante e melhor de fazer o código, porque se eu for colocar as condições que já está implícita, eu vou gastar um pouco mais de memória. Lógico, para esse exemplo aqui, a quantidade de memória ela é insignificante, mas se fosse um código gigantesco, é, seria relevante. Tá? Então, esse código aqui, ele funciona da mesma maneira que o outro, que estava com a condição explícita aqui, né? Que nem está aqui nos outros. Só que o que vocês têm que entender é, eu estou meio que contemplando todas as possíveis condições, né? Quando for maior que zero, quando for menor. Se não é um e nem o outro, é porque é igual. E a gente tem essa condição aqui, mesmo não deixando evidente, tá? Mas já está implícito, certo? Eu acho que é isso, gente. Eu vou parar o vídeo por aqui. Já deu vários minutos. Só que eu acho que esse vídeo já ficou bem melhor do que o que eu tinha feito há algum tempinho atrás aqui. Então, é isso. Muito obrigado e qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem aí ou comenta alguma coisa. Muito obrigado.